Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós estamos tendo mais uma rica oportunidade de ouvir as Escrituras e aprender com o nosso Deus. Ele é maravilhoso, amém? Hoje nós estamos finalizando o Evangelho de João, estamos aqui no capítulo 21, que é a última carta, o último capítulo que ele escreve, e nós vamos ver a riqueza da profundidade que há em Deus, amém? Ele diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava lá na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem te irá trair? João, né? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que o registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Glórias a Deus por isso, meus amados. Que palavra maravilhosa. Aqui eu quero enfatizar com vocês algo muito profundo que João escreve aqui nessa última parte, das suas escrituras que nós estamos lendo, que ele diz a respeito de algo muito profundo, que Jesus já havia se sacrificado, E no momento que Jesus havia se sacrificado, pare e pense, meus amados, um povo, 12 homens, entenda que estavam do lado de Jesus o tempo inteiro. Jesus respondia e fazia ensinamentos para o povo através de parábolas,
pois o entendimento não era aberto para o povo de fora. Então ele falava por parábolas para que eles pudessem compreender o que Jesus queria ensinar. Mas para os seus discípulos ele falava abertamente o que era revelado através de Deus. Então eram 12 homens que estavam do lado de Jesus, aprendendo coisas excelentes, aprendendo o que era real, aprendendo a mais profundidade ensinamento de Deus através de Jesus Cristo. E eles ali vendo Jesus operando grandes milagres, Jesus ensinando coisas profundas, Jesus fazendo libertações tremendas, Jesus aplicando o reino de Deus aqui na terra, e eles do ladinho aprendendo. E quando Jesus se sacrifica na cruz do Calvário, quando Jesus entrega a tua vida, aquele momento que ele fala Tetelestai, está consumado, naquele momento que ele entrega o Espírito para Deus, e naquele momento que ele começa a fazer algumas coisas aqui em terra, porque ele ficou ainda 40 dias no mundo antes de voltar para o Pai em espírito. E meus amados, aqueles 12 homens, agora são 11, né? Porque Judas, ele se matou, Judas, ele se suicidou. Nós sabemos que eles simplesmente desistiram de tudo. O que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, para mim, para você, referente a tudo que nós aprendemos com Deus? Através de tudo que você está ouvindo, eu acredito que tem muitas pessoas que já me acompanham há um tempo, desde a campanha dos Salmos que nós fizemos. Eu acredito ainda que tem bastante pessoas fiéis a essa palavra de Deus, ouvindo, acompanhando. O que você tem feito com tudo que você está aprendendo através das Escrituras? O que eu estou aprendendo com as Escrituras? Porque eu sou o primeiro que ouço tudo que eu estou dizendo. Eu sou o primeiro a aprender. Eu estou na mesma caminhada que vocês, aprendendo dia após dia. O que eu estou fazendo do meu dia a dia? O que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu estou fazendo da minha vida? Através dos ensinamentos que eu estou tendo de Deus. Meus amados, aqueles homens simplesmente desistiram. Eles foram ensinados o mais profundo ensinamento. E quando eles não tinham mais o mestre fisicamente com eles, eles desistiram. Começou por o porta-voz ali, Simão Pedro, dizendo: chega, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida anterior. Porque quando eu não conhecia o mestre, eu era pescador de peixes. E ele disse que eu seria pescador de homens mais para frente. E ele desistiu daquilo que Jesus tinha construído por um tempo dentro deles. Eles ainda não haviam sido transformados realmente de dentro para fora. A pergunta hoje, eu e você, estamos realmente permitindo sermos transformados pelo Evangelho? Porque, meus amados, a verdadeira transformação, ela limpa tudo. A verdadeira transformação é totalmente antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem mais volta. Não tem mais desistência. Entenda, todas as vezes, se você lê as Escrituras, se você ama ler a palavra de Deus, se você ama se aprofundar na riqueza da palavra do Senhor, imagina um livro de milhares e milhares de anos, é um livro totalmente muito antigo, só que ele é muito atual, porque ele é eterno, é uma palavra eterna. Então, por toda a humanidade, enquanto ela existir, essa palavra será atual. Então, meus amados, se você for ver lá de Gênesis até agora, até Apocalipse, que está chegando muito próximo, a gente vê que Deus nunca mudou. O homem muda, mas Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. Então você vê que quando o próprio Deus, antes mesmo de enviar Jesus à terra, quando ele foi resgatar o povo lá do Egito, lá em Êxodo, foi resgatar aquele povo da escravidão, tanto física quanto a escravidão da mente. Deus foi libertar este povo por ouvir o clamor deles. Deus se compadeceu e houve um resgate. E esse povo, meus amados, quando eles foram resgatados fisicamente e foram levados para o deserto para haver uma desintoxicação da mente, quando Deus queria ali totalmente transformar aquele povo de dentro para fora,
esse povo, meus amados, não abriu o coração. Esse povo não quis verdadeiramente a transformação. A escravidão estava na mente também. E na mente, meus amados, depende de mim e de você aceitar ou não a transformação. Então, meus amados, para que haja antes e depois de Cristo, você tem que aceitar a transformação do Evangelho, que é a palavra de Deus. O Senhor te mostra o caminho que tu deves caminhar. O Senhor te traz uma decisão. Ele não toma a decisão por você. Quem é invasivo, quem, não respeita, quem entra para arrebentar é o Satanás. Ele não te pede licença. Se você abrir, ele arrebenta. Se você permitir, ele entra e destrói. Agora, Deus não. Se você vê de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus, ele é cavaleiro. O nosso Deus, ele é, educado, meus amados. É algo tão profundo. Se você começar a ler a palavra de Deus, você vê o carinho, o amor que Deus tem por nós e o respeito que ele tem por nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo eu e você não merecendo, porque nós fazemos tanta coisa errada, meus amados, que nós merecíamos sim a morte. Mas Deus, pelo eterno amor que ele tem por nós, ele nos concede essa graça, essa rica oportunidade, esse favor imerecido de nos trazer a salvação. Então ele te dá uma opção, ele te dá uma porta para você entrar, para que você seja salvo. Essa porta ela é estreita no sentido porque você tem que se esvaziar de si próprio. Esse esvaziar de si próprio é um custo muito alto para nós, meros homens mortais, porque a carne grita muito, porque a palavra de Deus é contraditória ao que o mundo ensina. É você abandonar todas as suas práticas mundanas, a todas as suas vontades carnais, para você simplesmente fazer como Jesus fazia. Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, não a minha. Jesus claramente deixava exposto para todos que ele não fazia a vontade dele, e sim a vontade do Pai. Então, meus amados, esse caminho que o Senhor te apresenta, ele é apertado no sentido que você tem que se esvaziar, você tem que se negar, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus. Isso é o que te conduz para a salvação eterna. E de contrapartida existe a porta larga, que é a porta que te leva para a perdição. É a porta de você fazer todas as suas vontades carnais. É você não se importar com o que está acontecendo, simplesmente viver um dia após outro dia. Você lutando, ganhando o teu, fazendo o que você quer da tua vida, sem se importar com o que Deus quer para a tua vida. Sem ter o seu tempo para com Deus, tempo de comunhão, tempo de, se sacrificar, tempo de se santificar, purificar as tuas vestes, para que você não seja pego de surpresa. Porque nós sabemos, meus amados, que Jesus vem e Jesus virá. Jesus vem a hora que ele quiser para alguém, para retirar essa pessoa do mundo. E Jesus também vem naquele grande dia onde todos os olhos verá, todos os joelhos terão que se prostrar e confessar: só o Senhor é Deus. Porém, haverá uma divisão daqueles que aceitaram a salvação em vida e aqueles que não aceitaram. Então, os que aceitaram e viveram de acordo com o que o Senhor ensina, de acordo com o que o Senhor ordena, porque ele disse: se você me obedecer, você será bem-aventurado. Se você me obedecer, você terá a salvação. Porém, se você recusar isso, você não terá. Então, meus amados, haverá uma separação daqueles que serão recolhidos para Cristo e aqueles que serão lançados para o fogo eterno. Então, meus amados, tudo isso que a gente está vendo aqui é muito importante, porque Pedro, ele voltou para as suas práticas anteriores, as práticas que Jesus já havia tirado ele. Ele voltou simplesmente porque o mestre não estava mais fisicamente com ele, mas ele se esqueceu de tudo que o mestre tinha ensinado, que ele ressuscitaria e estaria em espírito com eles. E naquele momento, os outros, podemos aqui dizer, Maria vai com as outras, simplesmente foram juntos. Pedro, nós vamos contigo. E foram para as práticas anteriores, foram para o mar pescar. E o que aconteceu? Deus tem o controle de tudo, meus amados. Simplesmente Deus não permitiu que eles pescassem nada. Foi um fracasso, foi uma noite de nenhum peixe. E quando eles estavam voltando, acredito eu, muito decepcionados, ali pelo fracasso da pesca, quando eles estavam voltando já pela manhãzinha, ao pôr do sol, ao amanhecer do sol, e ali eles avistaram um homem na orla da praia. A princípio eles nem imaginavam quem era.
Porque para eles o mestre estava morto, mas eles se esqueceram que ele ressuscitaria. E ali naquele momento, quando o mestre diz: "Ei, tem algo para comer?" Não, foi um fracasso a nossa pesca. Jogue a rede para o lado direito. Meus amados, eu acredito que naquele momento, eu acredito que já teve um impacto no coração daquele povo, principalmente Pedro. Quando houve uma ordenança, jogue a rede para o lado direito, ele já sabia que era característica do mestre, ordenar algo que iria acontecer, um milagre. E eles obedeceram. Segundo a tua palavra, eu farei isso. Eles podiam não estar acreditando que ia conseguir pescar, mas segundo a palavra daquele homem, eles jogaram. E ali a rede foi cheia de peixes. Cheia de grandes peixes. Então, ali foi um milagre de Jesus. Naquele momento que eles reconheceram, principalmente João, é o mestre. E todos eles se alegraram e voltaram a ter a esperança. E naquele momento que eles foram ter com Jesus, com o mestre, e ele estava totalmente materializado, meus amados. Eles enxergaram. Então ali naquele momento, eles conversando com o mestre, e eu acredito que Pedro ficou aflito pela situação, meus amados, de ter negado por 3 vezes. E ele estava assim, esperançoso de que o Senhor pudesse perdoar ele pelo que ele fez. Porque lembra, meus amados, que quando ele negou 3 vezes Jesus fitou os olhos nele no momento da traição. No momento da traição. E naquele momento ele queria muito falar com o mestre, e o mestre, depois de ter feito tudo isso, chamou ele em particular. Meus amados, tenha um particular com Deus. Permita-se ter um particular com Deus. Jesus, ele quer falar contigo, ele quer te orientar o caminho que tu deve seguir. Entenda, para que você não venha se dispersar pelo meio do caminho, se machucar. Tem muitas coisas que nós podemos evitar na nossa caminhada, meus amados. Muitas vezes nós mesmos procuramos sarna onde não deve, sabe? Então, meus amados, ouça a palavra de Deus, aprenda com as escrituras para que você vá bem. No mundo teremos muitas aflições, sim, é notório isso. Jesus fala que teremos muitas aflições, mas é para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele vai nos fortalecer para vencermos também. Porque nós não somos deste mundo, mas estamos nesse mundo. E Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos orientar e para nos ajudar. Amém? Então, meus amados, naquele momento, quando Ele falou para Pedro, em particular, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuide dos meus cordeiros. Por 3 vezes, meus amados, Pedro, tu me amas. E na 3ª vez o coração dele ardeu. Ele se entristeceu porque ele entendia do que Jesus estava dizendo. Pedro, eu te chamei para algo muito maior, Pedro. Pedro, eu nunca te abandonei, Pedro. Você me abandonou, você me traiu naquele momento, mas eu te perdoo. Pedro, eu te chamei para algo maior. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus está dizendo para muita gente hoje, inclusive para mim: você me ama? É uma pergunta que Deus está fazendo para ti. Você me ama? Ei, homem, ei, mulher, você me ama? Então cuide do que eu te dei para fazer. Eu te dei uma missão, eu te dei um caminho, você sabe do que eu estou te dizendo. Faça o cumprimento da minha palavra na tua vida. Eu sou contigo, eu nunca te abandonei. Você pode ter me abandonado diversas vezes na tua caminhada, mas eu estou aqui e estou te dizendo: você me ama? Se tu me amas, largue tudo o que você está fazendo e faça a minha vontade. Porque aí sim, a tua casa irá bem. Aí sim, a minha salvação alcançará todos os seus. Amém? Essa é a palavra de Deus, meus amados, para o teu coração. É muito importante. Permaneça nessa palavra para que você possa viver eternamente, meus amados. Essa é a maior promessa que Deus tem para mim e para você. A verdade é a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, meus amados. Que Deus ilumine o teu caminho, que você possa realmente fazer a plena, boa e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe.